O tema que nós vamos estudar nesta noite, do nosso seminário, Construindo uma Casa sobre a Rocha, a unidade para servir. Hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é muito complexo na obra de Deus, na igreja, que é esta questão da unidade e a unidade para servir. Sabe que há muito problema dentro das igrejas por causa da questão do servir. Existem alguns esbarrões, alguns encontrões dentro da obra de Deus. Sabe que pessoas abandonam o ministério. Pessoas às vezes enterram um dom, enterram um talento, porque não tem unidade, quebra a unidade. Às vezes se machucou, se magoou. Algumas pessoas ao longo da vida abriram mão do seu chamado, do seu ministério, porque se decepcionaram com alguma coisa, porque não encontraram as coisas como gostariam que fosse. E nós temos que entender que para servir, seja a Deus na igreja, seja a família, seja em qualquer âmbito, a unidade se faz necessária. Não é a unidade frágil que eu tenho dito aqui. Não é qualquer uma unidade superficial. Pastor, o que é uma unidade superficial? Uma unidade superficial é uma unidade que é baseada em coisas. Por exemplo, uma unidade superficial é quando eu tenho unidade com alguém porque faz um curso comigo no colégio, um curso de inglês na faculdade. Acabou o curso, a unidade vai esfriando, arrefecendo e às tantas você nem sabe mais onde está a pessoa. Talvez só veja pelo Facebook curtindo uma fotinho. Existe a unidade superficial ou artificial quando ela é baseada em interesses comuns. Olha, você me oferece alguma coisa, eu tenho unidade com você. Mas você não me ofereceu mais, eu não quero mais unidade com você. Olha, você me proporciona um bem-estar, eu tenho unidade. Você não me proporciona mais, não tenho unidade. Isso é uma unidade artificial. A verdadeira unidade é a unidade de Cristo, a qual Ele se entregou numa cruz por nós e através da sua morte e ressurreição nos tornou um com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, em Romanos 12, no versículo 4 e 5, ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma. Olha, isso aqui é importantíssimo de compreender. Quem não entende isso, não entende o serviço. Nunca vai ter unidade para servir a Deus quem não compreender isso aqui. Porque assim como num corpo, assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nós vamos entender esta função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos orar ao nosso Deus pedindo direção. Pai amado e eterno, nos dá direção nesta hora para tratarmos deste assunto que é tão importante. Senhor, ilumina os pensamentos do teu povo, da tua igreja. Abre os olhos dos teus filhos, das tuas filhas, para que todos possamos entender e compreender acerca deste assunto. Pois queremos te servir. Queremos servir uns aos outros. Queremos servir a nossa família espiritual. Queremos o bem da igreja. Nos ajuda, Deus. Fala aos nossos corações. Eu sei que eu não tenho a capacidade, Pai, de convencer ninguém. Porque o convencimento é uma manifestação do teu Espírito. É o teu Espírito quem convence o teu povo das verdades ministradas através da tua palavra do altar. Que seja o Senhor a persuadir e a convencer a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus.
na sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós já estamos há alguns cultos, algumas reuniões, tratando desta questão tão importante da unidade. Nós vimos aqui que a unidade não pode ser superficial, que diferenças de pensamentos não pode ser um motivo ou uma razão para a quebra da unidade. O apóstolo Paulo, entendendo isso, sabendo a importância disso, ele escreve uma carta aos irmãos que estavam em Roma. E ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. O que Paulo quis dizer com isso? Qual era o pensamento, qual era o propósito desse pensamento de Paulo? Paulo estava ensinando ao povo de Roma, aos irmãos que estavam em Roma, que cada um dentro do corpo de Cristo tem uma função. E a quebra da unidade vem quando um quer exercer a função que foi dada ao outro. Quando alguém quer fazer aquilo que Deus levantou outra pessoa para fazer. Ou também é quebrado a unidade. Quando alguém está fazendo algo e não é a sua função, mas esta pessoa está fazendo porque quem deveria fazer enterrou o seu talento. Isso acontece na obra de Deus. Pastor, eu percebo que tem pessoas na obra de Deus que estão trabalhando no lugar errado, que estão servindo no departamento errado. O irmão concorda comigo? Concordo. Mas se o irmão concorda comigo, por que às vezes isso é permitido? Porque às vezes as pessoas estão apenas tapando um buraco. Porque quem tem um chamado, o membro com aquela função, não está exercendo ou realizando a função pelo qual foi chamado por Deus. Nós temos que já começar a entender isso aqui, porque é isso que Paulo está dizendo. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Por exemplo, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, eu não sou capaz de falar com você através do meu ouvido. Porque não é função do meu ouvido falar. A função deste membro é ouvir. Por mais que eu me esforce e tente pronunciar alguma coisa através dos meus ouvidos, é impossível. Olha, nós precisamos ter esta compreensão, esse entendimento. Porque senão a unidade vai ser quebrada, nós não vamos servir e vai existir ruínas no meio da obra de Deus. Então, todos nós temos que compreender que cada um de nós temos uma função, pelo menos uma, dentro do corpo. Diga, eu tenho uma função. Você tem uma função. Seja no corpo de Cristo, seja na sua casa, na sua família, você tem uma função. Olha, quando uma pessoa, às vezes tem um problema e fica impossibilitado de andar, algumas pessoas vão se adaptar a andar com os braços. Você já viu isso? Eu já vi um rapaz em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, ele tinha um carrinho de rolimã, e ele sentava no carrinho de rolimã, pela sua deficiência, e ele empurrava com as mãos, era o meio dele se locomover. Por causa da deficiência, ele encontrou uma maneira de se locomover. Mas qual é o normal e o natural quando não há uma deficiência? É andar como? Com as pernas. Você que tem as pernas boas, sadias e saudáveis, desculpe aqui a maneira de dizer, você não planta bananeira e sai andando pela rua, invertendo os papéis, os valores, com os braços no chão e as pernas para cima. Você quando se assenta na mesa, a não ser num caso extremo de, como eu disse, uma situação de deficiência, o normal é que você coma com as mãos. Porque esta é a função das mãos, esta é a função das pernas, enfim, cada membro tem uma função. Então, a igreja precisa entender, e você que é a igreja de Cristo precisa entender,
que dentro do corpo de Cristo você foi chamado, levantado por Deus com algumas funções. E estas funções, se você não realizar, o corpo de Cristo terá deficiência. Muitas igrejas, muitos departamentos, muitos lugares estão com deficiência. Porque pessoas que foram levantadas por Deus, trazidas por Deus para determinado ministério, simplesmente enterraram. Pastor, e por que as pessoas enterram os seus talentos? Alguns, por não concordarem com a liderança. Algumas pessoas, eu não concordo com a liderança, então eu vou enterrar o talento. Veja, você não serve uma liderança, você serve a Cristo. Você serve a Cristo. Porque a liderança pode falhar, eu como pastor posso falhar, sou humano, estou sujeito a erros. Agora, quando eu tenho compreensão que o meu chamado dentro do corpo é com uma função para servir a Deus, haja o que houver, eu exerço o meu chamado. Porque algumas pessoas, pastor, deixam de servir porque não concordam com determinadas coisas, porque acreditam que o seu jeito seria melhor. Eu tenho um pensamento que eu quero repartir com a igreja. Num ambiente desunido, a igreja é prejudicada. Sabe que o ambiente, quando ele é um ambiente desunido, é um ambiente, a igreja é prejudicada. Olha, você viu uma pessoa com má vontade servindo? Já viu? Eu vi esta semana um especialista em comportamento no canal 51. Que canal é aquele, filho? National Geographic. Canal 50. Estava eu e meu filho vendo um especialista em comportamento humano. Interessantíssimo. Pessoa chegou num lugar, 2 especialistas em comportamento humano, sentou um e sentou o outro. Um chegou e, tratou mal as pessoas. Eu quero uma mesa para sentar. O senhor aguarde, já vamos providenciar uma mesa. E chegou um outro, também especialista em comportamento humano, e foi educado, buscou a unidade com as pessoas, o respeito, buscou agregar. Quando saiu a mesa, colocaram este rapaz, esse especialista que foi gentil, num lugar maravilhoso, uma vista linda. E puseram outro especialista que estava fazendo aquilo de propósito, num cantinho, na saída da cozinha. Todo mundo que saía por ali, batia aquela porta. Sabe que uma pessoa, quando ela está em desunidade, ela não entende que ela não prejudica apenas uma pessoa, ou quem ela almeja prejudicar, ela prejudica a igreja, ela prejudica a obra de Deus. Isso é seríssimo. Num ambiente desunido, você sabe no seu trabalho, na sua vida secular, quando não há pessoas unidas com o mesmo propósito na vida profissional, é terrível. É terrível trabalhar com pessoas que têm má vontade. É terrível trabalhar num ambiente onde um quer comer o outro pelas costas. Olha o que um ambiente desunido produz. Prejudica a igreja. Pois muitos esperam as falhas dos outros para acusar, difamar e até mesmo se alegrar com o fracasso alheio. É um torcendo contra o outro. E não percebem que o mal reflete sobre a igreja de Deus, sobre a obra de Deus. Nós temos que entender esta questão, porque isso é muito sério. Eu já, nesses anos de vida com Cristo, vi muita coisa acontecer. Eu já vi muitas pessoas trabalhando, remando contra a obra de Deus. Sabe o que é terrível às vezes quando um grupo de louvor, uma igreja grande, tem um grupo de louvor, e ali tem um pessoal tocando, e a turma de louvor que não está tocando, tem gente que fica em oração dizendo, erra a nota, erra a nota, erra a nota, em nome de Jesus, Deus, erra a nota. Aí desafina, fica torcendo para algo dar errado, torcendo para uma microfonia, torcendo para falhar o teclado, torcendo contra. Qual o intuito? O intuito é apenas erguer o peito depois dizer assim, porque quando eu toco, porque quando eu canto, você viu fulaninha hoje? Desafinou. Você viu?
Isso não é o ambiente de uma igreja, amados. Isso não é o que Deus quer para o seu povo. Pastor, mas nós não temos isso aqui, louvado seja Deus, graças a Deus, não. Agora, nós temos que tratar esta questão, por quê? Porque nós temos que lutar pela unidade. Você precisa ter a compreensão que você tem um chamado no corpo para servir a Deus. E dentro do seu chamado, se você não executar o que Deus te colocou para fazer, você quebra a unidade e a obra de Deus sofre. Amém? Então nós não podemos olhar uns aos outros na carne. Não olhe a ninguém segundo a carne. Paulo diz isso. Diz, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Por quê? Se você olhar na carne, você vai olhar com olhar de reprovação, com olhar de antipatia. Você vai desvalorizar e você vai remar contra a obra de Deus. Pastor, o que quebra a unidade? O que mais quebra a unidade? Quando a pessoa não compreende que dentro do corpo, cada um tem uma função. E ninguém é mais ou menos importante. Põe uma coisa na tua cabeça. Na igreja, não há ninguém mais ou menos importante. Não pode. Mas pastor, mas isso acontece, mas não há. Pastor, o irmão não é mais importante do que as ovelhas? Aonde? Tira as ovelhas. Não tem pastor. Tem pastor sem ovelha? Se todo mundo for embora, vou ficar eu aqui falando para quem? Para mim mesmo? Talvez quizás para minha esposa, meus filhos. Então não há pastor sem ovelha. Mas a ovelha precisa do pastor. Um precisa do outro. Isto é a igreja, isto é o corpo, é um corpo bem ajustado. Não há ninguém mais ou menos importante na obra de Deus. Mas pastor, eu não canto no louvor, eu não canto no coral. Isso não faz de você mais ou menos importante do que quem canta. Mas pastor, o meu trabalho na igreja é ficar na porta da igreja. Amado, se alguém vier aqui e eu pregar, nós cantarmos, Deus falar, olha, for tremendo, mas se ela for maltratada na porta da igreja, ela não volta. Sabia? Não volta. Ou enquanto nós estamos aqui fazendo um trabalho lindo, se uma criança é maltratada na sala dos professores de aula e fala para o pai, não gostei, fui mal, me xingaram na sala, o professor me xingou, o pai não volta mais na igreja. Somos um corpo bem ajustado. Então não há ninguém mais ou menos importante. Pastor, por que a unidade é quebrada na igreja? Porque algumas pessoas pensam o seguinte: pastor, se não for eu nesta igreja, olha, porque se não é fulano nesta igreja, olha, se não é ciclano, amado e amada do Senhor, se não é Deus, esta igreja não existia. Sem mim ou sem você, Deus toca esta obra, leva adiante, faz acontecer e a glória dele manifesta nesse lugar. Deus não precisa de mim e de você para fazer a glória dele se manifestar neste lugar. O que nós temos que entender, que a pessoa principal de uma igreja se chama Jesus Cristo. Amém? Olha, nós temos que compreender isso aqui, não fique assustado. Porque senão, você pode cair no erro. Tem um pensamento aí, Diácono Samuel? Não caia no erro. Temos. Não caia no erro de achar que todos têm que fazer tudo. Nem o pastor pode. Algumas pessoas esperam que o pastor faça aquilo que elas foram levantadas para fazer no corpo e no ministério do pastor. Tem pessoas que acham que o pastor tem que fazer tudo. Olha, por mais que eu ame a igreja, eu não posso sair daqui agora e dar aula e pregar. Por mais que eu ame as pessoas, eu não posso ficar na porta da igreja e pregar. Por mais que eu ame a obra de Deus, Deus não me deu capacidade para fazer tudo. Pastor, o que o irmão quer dizer com isso? Que existem coisas que o irmão não é capacitado para fazer?
Acertou. Acertou. Exatamente. Para isso, Deus colocou pessoas dentro do corpo, cada um com uma função para servir ao corpo. Você está compreendendo? Eu não tenho a capacidade que algumas pessoas têm na igreja. Eu não tenho a capacidade que alguns irmãos e algumas irmãs têm na igreja. Eu não passo de longe. Seria loucura minha, pretensão minha, querer passar pela capacidade que tem o maestro Adriano. Sou um homem que estudou numa universidade livre de música, é pós-graduado, conhece tudo e mais um pouco, tocou em navio, tocou em tudo quanto é lugar. Eu não tenho a capacidade que ele tem. E eu tenho que compreender que ele foi levantado por Deus com uma função dentro deste ministério e debaixo do meu pastoreio. E ele tem que ter esta dimensão. Porque se não é desta forma, as pessoas vão pensar, não, mas o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo. Não! O pastor tem que fazer aquilo que Deus o colocou para fazer. E cada um tem que cumprir a sua função dentro deste corpo para preservar a unidade e o serviço. Senão, as brechas vão aparecer. E nós vamos ver deficiências e falhas no nosso ministério. A igreja está entendendo isso. Você tem que entender que, pastor, o que o irmão quer dizer com isso? Que você é importante para esta igreja. Eu disse aqui a semana passada, uma irmã me disse, pastor, eu não tenho função nenhuma, eu não sei qual que é o meu chamado, qual que é o meu ministério, eu não tenho ministério nenhum. Chamada, ore a Deus. A irmã tem, só não identificou ainda. Vamos orar a Deus, Deus vai mostrar o seu talento, o seu dom. Oi, passou um tempão, e um dia eu encontrei a irmã na porta da igreja, ela disse assim, pastor, todo dia de manhã eu oro pelo irmão, viu? E eu disse, esse é o seu ministério. Esse é o seu chamado. Oração. A irmã é uma mulher que ora. Olha aí, olha como é importante ter alguém orando, cuidando da vida de um pastor, intercedendo, porque a vida do pastor é muito atribulada, é muito difícil, é muita luta, é muita guerra. Olha, que coisa... Talvez você pense, pastor, eu venho aqui, eu canto os meus corinhos, eu louvo a Deus, eu dou o meu dízimo, mas amado, você faz parte do corpo. Você faz parte desse ministério. Sabe que na tua vizinhança, quem te observa? Você é um testemunho vivo do poder, da glória e da grandeza de Deus. Amém? Então, cada um de nós temos um chamado dentro do corpo. Só para você entender, para eu sair desse ponto e avançar um pouco mais. É como a mão. Dedo mindinho, aprendi com a minha mãe assim. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo e... Aí você também aprendeu com a sua mãe. Não é? Qual a finalidade do dedo mindinho, pastor? E do vizinho? Uma coisa eu sei, o mata-piolho não é. Não é o mata-piolho. A não ser que seja um pouco mais avantajado aí o mata-piolho resolve. Mas cada um tem uma... É brincadeira, mas cada um tem uma função. Mas pastor, eu não gosto do corpo assim. Eu quero me separar do corpo. Separado do corpo você não sobrevive. Alguém já viu uma perna passeando pela rua sozinha? Já viu? Porque separado do corpo ela morre, ela apodrece. Alguém já viu um braço caminhando na rua, dando tchauzinho na rua sozinho? Já viu? Porque separado do corpo não sobrevive. Você já viu uma pessoa sem braço? Já. Você já viu uma pessoa sem perna? Já. Já viu pessoas sem braço e sem perna? Já. Mas tem um corpo, sobrevive. Fora do corpo, não se sobrevive. É no corpo que nós executamos as funções que Deus nos designou e nos chamou a fazer. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 2, 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Amados, como é que nós vamos alcançar pessoas para serem salvas? Se nós trabalharmos juntos. Então guarda uma coisa, escreve aí, você que gosta de anotar. É preciso colocar as diferenças de lado para servir a Deus com o melhor. Pastor, mas eu tenho uma diferença com o irmão. Põe de lado. Mas pastor, é porque o irmão me falou uma bobagem um dia. Põe de lado. Porque todos somos humanos, todos erramos. Você também já errou com alguém, alguém errou com você. Agora, não queira sair do corpo. Não queira abandonar o corpo. Uma vez que Deus te plantou neste corpo. Coloque as diferenças de lado. Abandone as diferenças pelo bem do serviço, pelo bem da obra de Deus. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Diácono Samuel, vamos ver as definições para unidade. Unidade. Ser junto. Se tornar um. Ter o mesmo pensamento. Ser um só. Compartilhar das mesmas ideias. Unidade não é uniformidade. É pretensão pensar que existe uma forma de se fazer as coisas. É muita pretensão você achar que você é o único certo e o resto da humanidade é errado. É um erro você achar que a sua maneira é a maneira certa de fazer e que a maneira que os outros fazem é errada. Não pode. Unidade não é uniformidade. Pastor, explica melhor isso. Amados, não pense que todo mundo vai enxergar uma coisa da mesma forma, da mesma maneira. Você pode ter diferenças. Olha, eu tenho diferenças com a minha esposa de opiniões, de pensamentos. Isso não nos impede de vivermos juntos. Eu tenho diferenças de opiniões, de pensamento com meu filho mais velho. Às vezes ele pensa uma coisa, eu penso... Isso não significa que nós temos que nos separar, que nós temos que ser um contra o outro, eu tenho que torcer contra ele e ele contra mim. Nós podemos ter opiniões diferentes acerca de uma questão, de um assunto. Agora, em se tratando de uma causa, que é a causa de Deus, é necessário que você ponha a diferença de lado e caminhe junto com seu irmão pelo propósito de que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Deus estabeleceu as coisas desta maneira. Nem todo mundo pensa igual, sabia? Você sabia? Nós não pensamos igual. Pastor, queria dizer uma coisa para o irmão. Eu tenho uma opinião referente a uma coisa que o irmão faz, que a minha opinião é diferente da sua. Pois não, irmão, qual que é a sua opinião? Não, porque eu acho que deveria ser assim. Olha, mas nós fazemos assim por causa disso, tem um propósito. Ah, não, mas mesmo assim. Agora, o irmão entendeu? O motivo é esse. Amém, pastor. É que meu pensamento é esse aqui. Eu penso assim, mas estamos juntos. Pelo bem da obra de Deus, estamos juntos. Vamos nos agarrar, vamos nos abraçar, vamos fazer. Porque, embora possa haver divergência de opiniões, a nossa luta é em favor do reino. Você está compreendendo, amado? Você precisa entender esse ensinamento. Porque nós estamos lutando para termos uma igreja forte e unida. Olha 1 Coríntios 12, 28 a 30. A uns estabeleceu Deus. Quem estabeleceu? Então não dá para questionar. A uns estabeleceu Deus na igreja. Estabeleceu onde? Na igreja, para servir na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres. Depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas a todos? Interpretam-nas todos? Não. Cada um. Quem estabeleceu? Mas pastor, eu gostaria de ser o pastor. Eu também gostaria que você fosse. Porque a vida de pastor não é fácil. Não é mesmo.
Pastor, eu gostaria... Você acha que eu não gostaria de ter o talento que a minha esposa tem para cantar? Você acha que eu não gostaria de ter o talento que as Beck... Amados, estou até pensando em fazer aula. Que eu acho que eu posso melhorar, mas eu não tenho a capacidade que essas pessoas têm. Eu desafino, tremam os céus com Deus está aqui. Como é que pode desafinar com Deus está aqui? Eu desafino. Eu não tenho. Agora, se eu não tenho esse talento, eu tenho outro que Deus me deu. Pastor, sabe que eu tenho um talento que Deus me deu? Mas eu gostaria de ter o talento que o irmão teve. Amado, amém. Se aprover a Deus e Deus quiser manifestar, Ele fará. Agora, contente-se com a sua porção. Contente-se com a importância que você tem para a obra de Deus e para o reino. Amém? Filipenses 2, 2-4. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Pastor, pensar a mesma coisa, mas ninguém pensa a mesma coisa. Pensai a mesma coisa em relação ao amor, a amar. Sejais unidos de alma. Às vezes a opinião é diferente, mas a nossa alma aspira o melhor de Deus. Tendo o mesmo sentimento. Qual o sentimento? De fazer a vontade de Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha, amado, nada façais, diz o versículo 3, por partidarismo ou vanglória. Pastor, me explica isso. O que é fazer por... Fazer por partidarismo é trazer a glória para si. Volto a dizer, porque se não for eu a fazer isso, porque se não for eu na porta, porque se não for eu no louvor, porque se não for eu a cuidar das crianças, porque se não for eu a pregar, porque se não for eu a aconselhar, porque se não for eu a visitar, porque se não for eu... Isso é vanglória. Isso é trazer a glória para si. Que diminua eu, para que Cristo... Deus me livre de eu querer trazer a glória para a minha vida. Ai, porque se não fosse eu, esta igreja... Se não fosse eu, o quê, amados? Se não fosse Deus trazer você, inclinar o teu coração, abençoar... Eu fui uma ferramenta. Agora, se não for Deus... Aliás, cada um de nós fomos uma ferramenta. Não caia na pretensão nunca de achar que você é mais importante do que alguém. Ou que se não for você... Pastor, sabe por quê? Eu fui de um ministério e eu fazia tudo lá. Eu fui embora, o ministério quebrou. Com todo respeito, esse ministério não tinha Deus. Não tinha Deus. Não era Deus quem guiava, que conduzia. Porque uma pessoa não quebra uma igreja. O que quebra uma igreja é a falta de unidade. O que quebra a igreja é a vanglória, é tocar na glória de Deus. É fazer por vanglória, não ter a humildade de reconhecer a soberania de Deus, fazer por partidarismo. Agora, não há, amados, não há. Porque o Senhor da igreja é Jesus. Diga, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor desta igreja. Louvado seja Deus. Então dê importância, põe para mim esta frase, diácono, dê importância ao que temos em comum e não em nossas diferenças. Não fique valorizando a diferença. Não, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano... Não! Amado, o que nós temos em comum? Qual que é o nosso objetivo? É Cristo? Então vamos servir a Cristo. Vamos fazer o melhor pela obra de Deus. Eu quero caminhar para a segunda parte da mensagem, fazendo você compreender que se você entender isso na sua vida espiritual, você vai ter uma família feliz, porque você vai aprender a entender a sua família melhor. Amados, tem pessoas que foram criados, quem é mais antigo, um pouco mais antigo, sabe muito bem o que eu vou dizer,
foi criado com palmatória. Era ou não era assim? Eu me lembro do meu avô, seu Ricardo. Meu avô faleceu, fazem mais ou menos uns 18 anos, com 80 e poucos anos, criado na Bahia. Meu avô tinha uma cultura. Nós apanhávamos com chicote de bater em galinha, pedaço de couro com nó na ponta, que ele espantava as galinhas. Ele batia na gente. Era palmatória. Ele tinha uma forma de educar. E eu passei parte da minha vida sendo criado pelo meu avô. E meu avô tinha aquela postura, era a forma dele educar. Sabe que muitas pessoas foram criadas em lugares, foram pessoas severas, uma educação severa. Foram criadas, sabe, ali a ferro e fogo, sabe? Passou por muita dificuldade, muita luta. Sofreu na infância, na adolescência. E se tornou um adulto bom. Aprendeu com o que passou e se tornou um adulto. Mas pastor, irmão, está querendo dizer que pancada educa? Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que eu passei por chicote e eu aprendi a ter educação. Eu, no chicote. Outros não. Cada um tem a sua forma, a sua maneira. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós começamos a entender que todos nós temos diferenças culturais, temos diferenças emocionais, passamos por várias situações na vida, e Deus nos juntou todo mundo aqui. E nós temos que conviver um com a educação do outro, um com a cultura do outro, um com a diferença do outro. Só Deus. Só Deus. Aí você pega isso que é na igreja. Agora leva para dentro da tua casa. Eu tenho 3 filhos. Se eu falar aqui você não vai perceber. Mas eu tenho um que você não vai saber quem é. Agora eu tenho um dos meus filhos. Você dá uma bronca, ele faz assim, ó. Você também não vai saber quem é, imagina. E eu tenho um que está me causando problema já, né, pastora? Está namorador. Meu Deus. Todas as moças que vêm visitar a igreja se apaixonam por ele. O Costelinha. Vem as meninas do Rio de Janeiro, filha do bispo, quer casar com meu filho. Vem a irmã de Praia Grande, quer casar com meu filho. Agora estou eu recebendo ligação que tem as meninas estão brigando. Cada um tem um jeito. Agora, é criado pelo mesmo pai e a mesma mãe. Nós cuidamos dos 3. Cada um tem um jeito. Você imagina, dentro de casa, já tem, às vezes um querendo se pegar com o outro. De vez em quando eu tenho que falar, opa, o que está acontecendo aí? Isso aqui é casa de gente que conhece a Deus. Isso é casa de cristão. Olha, eu tenho que fazer isso em casa às vezes. Que um quer pegar o outro. Daqui a pouco entra um no meu quarto. Aí daqui a pouco entra... Olha, é terrível. 3. Cadê o irmão Marcos? Irmão Marcos. Irmão Marcos, tu és um homem de Deus, irmão Marcos. É 8, irmão Marcos? 9, é 9. Eu esqueço, é 9. Gente, é 9. É assim ou não é, irmão Marcos? Quando... Ele diz que quando eles começam a se pegar, fica difícil para ele. Não é brincadeira. Você imagina, na vida profissional, nós vamos ter pessoas de todos os tipos. Você tem que aprender a viver. Aprenda a viver, amado. Não queira confusão com ninguém. Sabe, busque sempre a unidade. Se você não ajuntar, você não espalha. Se você não pode fazer o bem, não estenda a mão para fazer o mal. Se você não pode acolher, amado, não expulse, não trate mal. Se você não pode fazer o bem, não faça o mal. Porque as diferenças existem. Agora, não permita que as diferenças nos separem. Porque se Deus nos plantou aqui, o teu corpo não tem uma simetria perfeita. Amado, a tua perna direita não é igual à perna esquerda. O seio direito não é igual ao seio esquerdo. Ah, pastor, o meu foi o Pitangui que fez. Mas nem o Pitangui acerta a simetria exata. Não, pastor, mas... Amados, poucas pessoas na terra têm uma simetria perfeita.
Você está pensando que sou eu? Não, não sou eu. Poucas pessoas têm uma simetria. Não tem, nós não temos no corpo. Tem irmãos que têm um nariz que não gosta do nariz que tem. Pastor, olha, eu sou lindo, mas meu nariz... Você já pensou em cortar o teu nariz e jogar fora e viver sem nariz? Deus me livre. Pois é. Assim é a igreja. Assim é a família. Às vezes dentro da família tem aquela figura que você diz, mas tanta família para nascer. Outro dia eu falei para minha filha. Falei, Laura, com tanta família para você nascer, Laura. E tu foi cair logo na minha, Laura. Com tanta família, Laura. E tu caiu logo para mim. Então veja. Deus nos plantou aqui, temos diferenças, temos. Mas nós não podemos fazer das nossas diferenças um motivo para quebrar a unidade. Porque isso enfraquece a igreja. Porque isso não procede de Deus. Amados, podemos nos amar fervorosamente a despeito das nossas imperfeições. Olha, não fique buscando o ideal. Sabe, não fique buscando a igreja ideal. Pastor, qual é a igreja ideal? Essa aqui, a que Deus te plantou. Porque não existe igreja perfeita. Isso é ilusão. Pastor, qual que é a igreja perfeita? Amada, a igreja é feita de pessoas. Pessoas diferentes. Pessoas com vaidades diferentes, educação diferente, pensamentos diferentes. O que nos une é Jesus Cristo. Porque diferenças nós temos. Olha, eu tenho em casa com a minha mulher, com os meus filhos. Pensamos diferente. Olha, não vai pensar que minha mulher estamos brigando, hein? Tanto que eu estou falando aqui, né? Mas nós temos. Ela come uma coisa que eu não gosto. Se não há o irmão Rai na minha vida, irmão Rai. Fazia 8, 9 anos que eu não comia bife de fígado, irmão Rai. Você tem que falar aqui do púlpito para a igreja saber. Minha mulher não faz, e eu gosto. Se não o irmão Rai fazer para mim, me mandar para eu comer. Nós temos diferenças. Nós temos. Mas isso não pode ser motivo para quebrar a unidade. Por quê? Veja o que nos une. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí você vai, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amor, diga amor. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, com um carinho, né? Fala, nós temos diferenças, mas eu te amo. Louvado seja Deus. Olha aí, olha Paulo falando sobre isso. Romanos 12, Diácono Samuel. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma... Pastor, por que tantas pessoas diferentes na igreja? Porque cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Você viu que tem irmão? Eu sei quando o Leandro está na igreja. A hora que ele... O Leandro entra na igreja, eu já sei que o Leandro está na igreja. Agora, quando a Mel está na igreja, eu não sei. Não sei, se eu não sei. Porque eu não sei. Sabia, mas não... Esses dias eu perguntei para ela, Mel, Ana foi para a faculdade? Não sei. Foi para São Paulo Fashion Week? Foi, mas não sei se foi que não foi, porque eu não sei. Eu falei, foi ou não foi? Não sei, porque foi, mas não sei. Eu falei, filha, você não sabe, fala que você não sabe. Agora fica com esse negócio. Não sei, fala. Ela ficou com medo, eu acho. Mas não sei. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros. É ou não é assim? Às vezes você conhece. Algumas pessoas são carismáticas demais, são extraordinárias. Algumas pessoas têm um talento. Às vezes eu vejo o diácono Nivaldo, ele conversa com uma pessoa de idade, ele conversa com a criança, ele conversa com um, conversa com outro. Olha, e as crianças têm um carinho com ele. O meu filho, Gabriel, tem um carinho pelo diácono Nivaldo impressionante. Esses dias ele foi falar para a criançada, olha, não pode fazer bagunça aí, não sei o quê, não, olha, não pode.
Aí tinha um menino, tá vindo poucos dias na igreja, ele falou assim, olha, o velhinho te deu uma bronca, hein? Aí o Gabriel ficou nervoso, não foi, diácono? Velhinho não. Diácono Nivaldo. Olha. Ih, que coisa. Defendeu. Costelinha defendeu ele. Então, é dele. Foi Deus quem deu isso para ele. Olha, já viu o diácono Luiz nervoso? Eu ainda não vi. Só a irmã Neide já deve ter visto. A irmã Neide disse que... Oh, não entrega, irmã. Não vamos escandalizar. Eu nunca vi ele nervoso. Eu sempre vejo ele aqui. Diácono Iso. Diácono, quando as crianças estiverem lá fazendo bagunça, pede para eles irem para o pátio da igreja com os pais. Tranca a porta. O irmão, tranca a porta. Tranco, pastor. Daí a pouco eu passo a criançada no cangote dele, um puxa na perna. O diácono, meu irmão, não trancou. É que eles estavam aqui, aí eu vi eles e... Aí eu, diácono, tranca a porta, mas tranca a porta. Porque a criançada, um vai machucar o outro, vamos levar eles para lá, para o pátio, junto com os pais. Daqui a pouco eu vou lá. Diácono, trancou a porta. Vou trancar, porque eles estão lá brincando, eles estão lá. Diaconisa Carmen se abaixou ou saiu? Saiu? Então, já que ela saiu, eu vou falar. Diaconisa Carmen tem o jeitinho dela com a criançada. Ah. Vamos, que o pastor mandou sair, vamos. É dela. A pastora, é verdade, ela ficou com dengue, ficou fora da igreja. Quando ela apareceu, um enxame de criança agarrou ela. Ela deu bala aquele dia? Agarraram ela. Olha, porque é dela. Pastor, mas eu não gosto. Amado, mas é de cada um tem um jeito. Olha, eu já ouvi críticas, tem gente que diz, não, o pastor brinca muito. Aí tem gente que diz, pastor, eu gosto, porque o irmão tem uma mensagem suave. O irmão traz uma mensagem séria, mas tem uma pitada de humor que alegra, que tranquiliza. Cada um vê de uma forma. Porque somos diferentes. O que nós temos que ver um na vida dos outros é Cristo. Amém? Então eu quero nesses 3 minutinhos que me restam, finais, dizer o porquê, em que nível nós precisamos estar unidos. Primeiro, no pensamento. Nós temos que ter uma unidade. E que pensamento se cada um pensa diferente? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, diz Paulo em Filipenses 4:8, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. Então, nós temos que ter uma unidade de pensamento. Qual? Um pensamento e uma unidade de uma vida verdadeira, uma vida de respeito, uma vida pura, uma vida amável. Sabe? É isso que nós temos que ter para com a obra de Deus. A nossa unidade tem que caminhar assim. Pastor, por que nós estamos aqui? Eu estou aqui porque eu quero a minha casa própria. Eu estou aqui, isso tudo é secundário, porque eu quero que meu marido deixe a bebida. Eu estou aqui porque eu quero a minha... Amado, isso é secundário. Nós estamos aqui para servir a Deus. Para isso fomos chamados. Porque tem pessoas que só querem igreja para levar vantagem. Você está aqui para servir a Deus. Ter o mesmo pensamento é remar para o mesmo lado. Diga, eu tenho que remar junto com você. É mais fácil. É mais fácil. Eu e a pastora, quando começamos a namorar, você lembra que nós fomos ao Riacho Grande? Aquela época a grana estava curta e não deu para descer a Baixada Santista. Nós morávamos em São Paulo, ela morava em Ribeirão Pires. Eu disse, vamos fazer um passeio inesquecível. Foi. Nós fomos para o Riacho Grande. Quem conhece o Riacho Grande aqui? Lá é o Parque do Estoril, Parque do Estoril. Ali tem uns pedalinhos, já viu que tem uns pedalinhos, barquinhos? E nós alugamos um pedalinho, e eu pus a pastora do lado, eu fui do outro. E ela pedalava aquilo e eu suave na nave, suave. E ela fazia um esforço, eu disse, olha, ela é danada. O meu pedal estava quebrado. Ela foi e voltou na... Isso aqui é mulher que estava gamada mesmo, que me queria de todo jeito. E ela
E ela fazia um esforço. Eu disse, mas essa mulher é meia mole, porque, olha isso aqui, eu estou suave na nave. E eu pedalava o pedalinho. Eu acredito que se eu tivesse dividido a carga com ela, teria sido mais fácil. Ela foi sozinha. Temos que, mesmo pensamento, mesmo remarmos juntos para o mesmo lado. Amém? Se um rema para o lado, outro rema para o outro, você não sai do lugar. Nas atitudes, Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amado, as ações dos apóstolos eram as ações que refletiam a Cristo. Você tem que refletir Jesus nas suas ações. Na concordância. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões. Olha, falar a mesma coisa é, bom, o alvo é Cristo, não tem divisão. Vamos servir, vamos honrar a Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, espiritual, no mesmo parecer, na mesma vontade, em prol da vontade de Deus. Mas pastor, todo mundo tem uma opinião diferente? Tem. Mas a concordância é em servir em prol do corpo, fazer para Deus. A sua opinião você tem que pôr de lado. Na divisão de tarefas. Ora, Atos 6, 1-6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha que coisa terrível. Foi aqui que surgiu o diaconato. Os helenitas começaram a murmurar contra os hebreus, dizendo, olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas, olha, não estão indo visitar, olha, o pastor não está indo fazer visita, olha, a irmã que faz visita não foi fazer visita, olha, começaram a reclamar. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, não é razoável que o pastor deixe de cuidar da palavra, que o pastor deixe de cuidar da pregação para fazer visita. É o que eles estão dizendo aqui. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste... mas não é o pastor? Então o pastor não faz? Faz, também faz. Mas entre isso e a palavra, a prioridade do pastor é a palavra. É a Bíblia quem diz. Então não pode haver esse tipo de pensamento. O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então assim, cada um tem uma função. Então temos que dividir as tarefas. Amém? Até em casa, divida a tarefa. Ai, pastor, minha filha não lava a louça. Põe para lavar. Põe para lavar. Ah, pastor, sabe que lá em casa eu faço tudo sozinha. Ninguém me ajuda. Põe para ajudar. Vamos dividir as tarefas. É mais fácil. Amém? E para nós encerrarmos nas conquistas. Atos dos Apóstolos. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amados, o nosso desejo é que a obra de Deus cresça. Para que isto aconteça, é necessário que haja a unidade do corpo de Cristo. Eu quero encerrar a mensagem, o sermão desta noite, dizendo à igreja que esta é a vontade de Deus. Na obra de Deus, seguramente, sem dúvida alguma, em algum momento, alguém vai te decepcionar. Não tenha dúvida nenhuma. Em algum momento na obra de Deus,
Alguém vai te decepcionar. E às vezes é alguém que você ama e tem estima. Você não precisa quebrar a unidade com esta pessoa, porque esta pessoa te decepcionou. Você não precisa ir embora da igreja e dizer: não sirvo mais, eu não faço mais nada. Cruzei os meus braços, não canto, não toco, não prego, não recepciono, não trabalho mais. Isso é um erro. Porque decepções todos temos. Eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar. Aliás, nós só nos decepcionamos com quem nós amamos. Porque se eu estou na rua, passando de carro, e alguém me xinga um palavrão, eu vou olhar e vou dizer: tá doido. Cheirou brigadeiro. Tá doido. Não conheço, tá me xingando. Agora, se o xingo vem de alguém que eu amo, alguém que convive comigo, olha, estão falando mal de você. Quem? Não, o cara passou na rua, falou mal de você. Eu não conheço ele, eu quero saber disso. Mas quando o mal vem de alguém que você ama, isso dói, isso machuca. Isso pode acontecer com você na obra de Deus em algum momento. Pode acontecer. Mas não quebre a sua unidade com a igreja. E não quebre a sua unidade com Deus por causa disso. Porque você faz parte do corpo. Às vezes você pode ter uma ferida. O que você faz com a ferida? Trata. Às vezes você tem um problema terrível no corpo. Você procura se sarar, curar. Às vezes é um câncer corroendo você por dentro. O que você faz? Você vai ao médico, se cuida, se trata, porque você quer a cura. O melhor remédio é a cura. Se você chegou aqui hoje e você está em discordância com alguém na tua casa, talvez o seu pastor na igreja, louva a Deus, eu estou amigo aqui com todo mundo, louvado seja Deus. Só vê seja em casa. Pastor, em casa, para a glória de Deus, está tudo bem. Meu problema mesmo é no trabalho. Amado, tá certo? Não, porque tem uma figura lá que eu não suporto. Aprenda a suportar. Porque tem alguém que eu não quero olhar na cara. Aprenda a olhar. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos falar com Deus agora. Unidade, amados. Unidade. Pai amado e eterno, não queremos, Deus, que a tua obra sofra. Não queremos que a nossa família sofra. Não queremos que os nossos amigos sofram, que os nossos familiares sofram. Talvez, Deus, alguém que chegou aqui nesta noite, ou alguém que me ouve nesta tarde na Rádio Anchieta, ou alguém que está agora através do YouTube ouvindo esta mensagem e tem dito: não vou mais servir, não vou mais trabalhar na obra de Deus. Eu me decepcionei com as pessoas, eu não quero fazer mais nada além do que eu faço, e olhe lá. Talvez você que me ouve, ou você que está aqui nesta noite, chegou aqui com o coração dividido, com pensamento: eu não vou fazer mais nada. Eu não quero servir, não quero mais ajudar. Eu já me decepcionei muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o teu coração para Deus nesta noite. Abra o teu coração para Deus nesta hora. Se liberte deste sentimento. Isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Isso é a tua carne te envergonhando. Isso é tua carne te humilhando. Não aceita
aceite isso em nome de Jesus. Você que está nesta hora, se agarrando a um problema, se agarrando a uma dor, alimentando um sentimento, sabe, alimentando dentro de você um fel, um mal, um veneno, porque alguém te decepcionou, porque alguém falhou. Olhe para Jesus nesta noite, porque Ele é o único infalível, Ele é o único que jamais falhou, Ele é o único perfeito, Ele é o único. Em nome de Jesus, você que tem um talento extraordinário e enterrou esse talento, talvez a obra de Deus esteja sofrendo, talvez alguém esteja tapando o buraco, talvez alguém esteja fazendo porque não tem ninguém para fazer, porque você decidiu não fazer, por birra, por carne, por mágoa, por dor, seja qual for a razão, entrega aos pés de Jesus nesta noite. Porque a obra de Deus não pode mais sofrer por causa disso. Nós estamos impedindo que vidas sejam salvas, que vidas sejam alcançadas, porque o teu ministério parou, porque você resolveu enterrar o seu talento. Desenterra hoje em nome de Jesus o seu talento. Desenterra hoje em nome de Jesus o seu talento. Desenterra. Põe o teu membro à disposição de Deus. Diga: Senhor, eu faço parte do teu corpo. Seja desta igreja, seja de outra, você que me ouve, que é de outro ministério, Deus te plantou em algum ministério para você servir esta casa, esta obra. Não enterre o seu talento. Deus te deu este dom, Deus te deu esta capacidade para você servir a Deus. Faça o melhor, porque você serve a Deus. Pai amado e eterno, restaura nesta noite, Deus, a mente e o coração do teu povo. Limpa, Pai, limpa completamente o coração dos teus filhos de toda mágoa, de todo rancor, de toda tristeza, de toda decepção, de toda angústia, para te servirmos com o melhor de nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas a Deus.